Bom, gente, boa tarde de novo. Desculpa aí pela, sei lá o que aconteceu, tá? Falta só 1 hora, né, para fazer a demonstração. Eu tinha feito uma pequena apresentação, onde eu vou retomar algumas coisas que o Luciano explicou muito bem para vocês, né? Só para recapitular e para fixar também aquelas ideias, né, que são bastante importantes, né? Então, como o Jefferson falou, eu tinha vindo antes de vocês chegarem e ia começar a abrir tudo, né, para deixar tudo pronto, né? Então, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como é que faz. Aqui não dá para ver, mas tem uns ícones aqui que faz a conexão remota, né, tanto com o computador que controla o microscópio e com o computador que controla a câmera que a gente vai usar. Esse aqui é o programa que controla o microscópio, né, com o qual você abre a válvula do canhão, né? O microscópio que a gente vai usar é um microscópio que funciona a 200 kV, né? Canhão FEG, né? Então você não precisa aquecer o filamento, é só abrir e fechar a válvula. E agora eu estou abrindo o programa que controla uma das câmeras do microscópio. Mais na frente eu vou falar um pouquinho do microscópio, das características físicas desse microscópio, né, dos detetores que tem, né, e a localização delas. Ok, esse aqui é o programa que controla a câmera do microscópio. Com o decorrer do tempo, se der tempo, né, eu vou explicar mais ou menos algumas funções desse programa, que ele faz aquisição de dados e também faz o processamento de vários dados, tanto de imagem, difração, e tem que instalar alguns scripts que dá para baixar de graça pela internet, e dá para processar também dados tanto de EELS e ADS. Esse aqui é um programa também, opa, não está passando, também que controla, tem algumas funções também, todas essas funções do primeiro programa que eu abri, né? Bom, a gente está nesse prédio aqui, o prédio do Anel, né? E a gente vai controlar o microscópio que está localizado aqui no prédio do LL Nano, né? Essa parte à direita do prédio é o laboratório de microscopia eletrônica. Alguns de vocês já conhecem o prédio, né? Mas vou falar rapidamente dele. É um prédio dentro de outro prédio, né? Tem de altas especificações técnicas, né, para reduzir tanto as vibrações mecânicas em uma faixa, né? Também tem anulador de campo magnético e tem também para reduzir as vibrações sonoras, né? Ele está constituído por 6 salas, né? Essas primeiras 2 salas aqui tem 2 microscópios de varredura, aqui tem um microscópio de varredura e um FIB, que foi adquirido recentemente e foi instalado algumas semanas atrás. Aqui temos, nessa sala, um dos microscópios de transmissão. Aqui, nessa sala, também temos outro microscópio de transmissão. E o terceiro, que o que vamos controlar fica nessa sala aqui. As características do microscópio, alguns autores têm alguma pequena diferença da definição dos componentes do microscópio, né? Alguns, como o Williams, ele define o sistema de iluminação como o canhão até as lentes condensadoras. Tem uma segunda parte que ele considera
só a objetiva e ao porta-mostra, o goniômetro. E o sistema de imagem, né? Eu coloquei aqui, eu separei, redefini esses componentes, só com o intuito de explicar melhor como é que faz o alinhamento, né? Então, cada um desses 3 componentes tem um alinhamento específico. O microscópio que a gente vai usar, né, vamos controlar, é o microscópio 2100F, canhão termoiônico. Ele pode operar tanto no modo transmissão convencional, como no modo varredura. Ele tem 2 câmeras, uma câmera que é usada mais para imagens de baixa magnificação e difração, né? É menos sensível. E tem outra câmera que, no caso de imagem, ela é usada para imagens de alta resolução, né? Então, a primeira câmera fica mais ou menos nessa altura, né? Você introduz de forma mecânica, por isso que o Jefferson tem que estar lá para tirar e colocar a câmera. E tem o GIF, fica aqui embaixo, né? Que dá para fazer tanto imagens de alta resolução e a aquisição dos espectros IULs. Também temos os detetores de EDS, que não é esse caso da foto, né? O detetor de EDS fica mais ou menos nessa altura, próximo do goniômetro, da posição do porta-mostra, né? E o IULs, que eu já comentei, fica aqui embaixo. Esses detetores aqui, de High Angular Annular Dark Field, ele também tem que ser inserido de forma manual. Com esse detetor eu posso fazer imagens que dependem do número atômico, né? Mas durante essa semana vocês vão ver esses conceitos também. E tem outros detetores aqui embaixo, logo embaixo, para fazer ao mesmo tempo essas imagens de Bright Field e Annular Dark Field. Bom, como é que a gente chega na sala do microscópio? Você prepara a amostra e coloca a amostra no porta-amostra. Cada porta-amostra, dependendo da sua amostra, você tem que usar um porta-amostra específico, né? E cada porta-amostra tem o jeito certo de colocar o porta-amostra, né? Um dos passos críticos, né, na hora de fazer as medidas é colocar o porta-amostra no microscópio, né? Por quê? Porque você pode causar sérios problemas de vácuo e pode derrubar o microscópio, né? Aí demora algumas horas, minutos para voltar o microscópio, o vácuo do microscópio, né? Então tem seu jeito, né? Tem seus passos que tem que cumprir, tem que seguir para garantir que você vai continuar usando o microscópio, né? Então tem o jeito de como colocar o porta-amostra e de como tirar, né? O goniômetro como tal, ele roda completamente, né? E ele tem movimentos, né, no eixo X, né, nesse sentido, né? Você consegue ver o porta-amostra fazendo esse movimento e no Y, né, ele faz esse movimento, né? Nesse caso do porta-amostra, um single tilt, uma inclinação só, né? Ele inclina no eixo X, né? E os porta-amostras que têm duas inclinações, eles fazem a inclinação tanto no eixo X e a inclinação do Y, ele faz na ponta do porta-amostra. Ele tem um sistema piezo que faz parte da ponta a inclinação. Tem outros porta-amostras que fazem a inclinação em X e a rotação, né? Quer dizer, dá para uma combinação, né? Dá para fazer uma melhor inclinação tanto em X como em Y quando usa o porta-amostra de rotação. Bom, os programas, assim, pelo hardware, você pode controlar a movimentação do porta-amostra, tanto a inclinação
movimentação em x, y e na altura, né? Você pode controlar isso também através do programa, do software. Os microscópios têm uma janela, né, que você consegue, para fazer todos os alinhamentos, você tem que enxergar tanto na tela fluorescente grande, ou tem também uma telinha fluorescente pequena que fica inclinada 45 graus. Né? Então, você consegue ver melhores detalhes com os binóculos, enxergando a telinha que você levanta através de uma alavanca que tem aqui. Bom, como é que você controla o microscópio? Tem dois tipos de controles, né, de painel. Que é bastante diferente desse painel aqui, que faz a manipulação remota. Né? Mas eu vou explicar basicamente só esses dois controles aqui. Né? Tanto o direito como o esquerdo tem suas características e suas funções específicas. No painel de controle, eu posso ir de uma técnica para outra, só clicando, dando um clique em um desses botões aqui. Então, eu posso estar no modo imagem, eu posso ir no modo difração, que seria esse botão aqui. Opa, perdi esse botão aqui. E eu posso ir também tanto Nanobeam Diffraction, Convergent Beam e EDS, né, só com um clique. E cada uma dessas técnicas você tem que fazer os alinhamentos. Cada uma das técnicas tem associado um alinhamento específico. Mas sempre você tem que fazer o alinhamento no modo imagem, no modo convencional. Aí depois, se você quiser fazer outra técnica, difração, EDS, você vai na técnica e tem os seus passos para alinhar nessa determinada técnica. Só que são um pouco mais simples também, são menos passos também. Então, com um clique eu posso ir tanto da imagem, né, para uma difração. Depois de ter feito os alinhamentos e tal, eu posso ir em menos de um segundo do espaço imagem, do espaço real para o espaço recíproco. Eu posso controlar também as aberturas, tem diferentes tipos de aberturas. As aberturas da condensadora tem diferentes tamanhos, as aberturas da objetiva, e fica mais ou menos nessa altura, e de alto contraste também, e de área selecionada para fazer difração, está aqui. Bom, também eu posso controlar as condições de iluminação, né, que seria o alfa, que está associado ao ângulo de convergência, né, do feixe sobre a amostra. E também eu posso variar o tamanho que o feixe está fazendo em cima da amostra. Né. Tudo isso tem que ser alinhado. Tem algumas condições, né, que você tem que colocar dependendo da técnica que você for usar e da magnificação que você for usar também. Né. Então, esse aqui é um resumo das técnicas principais. Né, primeiro, temos as técnicas de imagem em várias magnificações. Essas aqui seriam os valores mais apropriados para essa faixa específica de magnificação. Agora, quando eu estou aumentando, a baixa magnificação, né, a uma intermediária magnificação, eu tenho que variar um pouco esses valores aqui, e assim por diante, né, com as outras técnicas. Tudo isso, eu acho que o Luciano já mostrou, né, eu só estou relembrando para fixar os conceitos. As lentes defletoras, né, eu tenho tanto as lentes difratoras para fazer a difração, né, que seriam essas aqui, e as projetoras, que seria a última lente. Né. E com esses botões, né, eles são multifuncionais, né, que você pode fazer o deslocamento, o shift, e o tilt do canhão. Né. É só, dependendo da função que você está selecionando, ele se comporta, você consegue mexer numa determinada lente. E
os controles para corrigir o astigmatismo, né, da lente condensadora, da objetiva e da difração. Lembrando, a cara do interior do microscópio, né, bastante complexa, tem aqui tanto lentes como aberturas, né, eu vou um pouco mais rápido nessa parte aqui, e aqui um desenho mais simplificado, só mostrando as lentes. Eu coloco esse aqui porque eu posso explicar melhor como é que vai ser o alinhamento, né? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer no alinhamento, sempre tem que encontrar o feixe. Quando você liga o feixe ou abre a válvula, você tem que encontrar o feixe, né? Para isso, o que você tem que fazer? Tem que mexer no scroll, na parte que controla XY, né, até achar. Se não achar, aí você começa a baixar a magnificação, até achar alguma iluminação na tela. O próximo passo, então, você tem que setar as condições mais apropriadas segundo a técnica que você for usar, né? E aí começa o alinhamento, né? A gente vai usar, começa a alinhar nesse sentido, de cima para baixo, né? Tipo, abrindo o caminho e colocando o feixe sempre no eixo óptico, né? Então, você começa com o gun tilt, né? Seria... Deixa eu ver se está um pouco mais para frente. Não. Bom, primeiro, o gun tilt, que ele me garante que o feixe vai entrar paralelo à primeira lente condensadora, né? O gun shift, ele coloca esse feixe paralelo no centro da primeira lente condensadora. E durante todos esses passos, lembra que essa parte aqui das condições de iluminação está envolvida a abertura da condensadora, né? Então, essa abertura condensadora sempre tem que ser centralizada. Por quê? Porque é um sistema mecânico e ela sai com muita frequência dessa centralização. Então, sempre, antes de cada passo, você tem que centralizar a abertura da condensadora. Continuando, né? Aí, o próximo passo seria corrigir o astigmatismo da condensadora. O próximo passo, o beam tilt, que faz o acoplamento entre o sistema de iluminação, que seria as lentes condensadoras, com a lente objetiva. O voltage center é um tipo de correção de do efeito que tem o feixe, se o feixe não está incidindo na amostra de forma perpendicular à amostra, né? Se ela tem uma pequena inclinação, vai apresentar o que se chama de coma, né? Que é um efeito que você consegue ver muito mais fácil em alta resolução. E aqui, para o sistema de imagem, o último passo seria a correção do astigmatismo da objetiva, que você faz em alta resolução. Eu só estou colocando, sinalizando as lentes que estão sendo mexidas durante o alinhamento. As outras também estão mexendo, como no brilho e tal, mas estou indicando as principais. Como eu falei, então você tem que fazer o alinhamento de cima para baixo, né? Depois de ter feito o alinhamento, aí você começa a fazer a aquisição de dados. De novo, as funções que tem nos painéis de controle, eu posso acessar através do software, tanto da inclinação do goniômetro, na altura da amostra, né, e as funções para corrigir os astigmatismos, fazer as deflexões e os shifts. Bom, aqui vou rapidamente, como que seria a cara de cada um desses passos do alinhamento. A centralização da abertura da condensadora, quando não está bem centralizada, quando você abre e fecha o feixe, ela parece que desloca, né? Quando você faz a correção,
ela fica abrindo e fechando no mesmo ponto, no centro. O ground shoot, o ground shoot, como eu falei, garante que o feixe entre paralelo na primeira lente condensadora. O próximo passo seria o ground shoot, né? Os botões que estão envolvidos nesse processo, né? Ele coloca o feixe que estava sendo paralelo, coloca de volta no eixo óptico. A correção do astigmatismo da condensadora, né? Quando tem astigmatismo, quando você abre e fecha, você está mudando a intensidade tanto seja da condensadora número 2 ou número 3, que o Luciano já comentou, dependendo do microscópio, pode ter 3 ou 2 lentes condensadoras. Nesse caso, desse microscópio que a gente vai controlar, que é o Canyon FEG, tem 2. Tá, então, quando você abre e fecha, o feixe distorce, formando um ângulo, né, de 90 graus entre os feixes. Entre o feixe mesmo, só que de um lado e do outro. Under focus e over focus. O beam tilt, né, você faz o acoplamento entre as lentes condensadoras e objetiva. A gente vai tentar, um pouco mais complicado de enxergar com a câmera que a gente vai usar esse tipo de efeito, né? Mas eu vou explicar depois, na hora que estivermos fazendo a demonstração. Voltage center, né? Quando o feixe entra com alguma inclinação, vai distorcer a imagem, né? Então, tem um procedimento para corrigir esse tipo de efeito. O ajuste sempre tem que ajustar a altura da amostra. Esse ajuste da amostra pode ser no início. Um dos passos que não tem tanto problema se você fazer antes ou depois, né? Mas os outros passos têm que ser nessa sequência. E o último seria a correção do astigmatismo da condensadora, né? Como é que a gente faz isso? Bom, tem vários jeitos de fazer isso. A gente pode fazer direto na tela, enxergando como é que, por exemplo, no caso, se você tem uma região amorfa, você vê como é que essa região, esse amorfo está sendo distorcido, se tem distorção ou não, quando você mexe na corrente da objetiva, né? Então, por exemplo, tem outro jeito também, pelo programa, né? Você tem a imagem e manda fazer a transformada de Fourier ao vivo. Então, você consegue fazer muito mais rápido essa correção do astigmatismo, né? Se tem astigmatismo, essa primeira fila é quando a imagem está astigmática, né? Quando é under focus e over focus, e aqui é quando está em foco, né? Então, essas são as caras, você reconhece logo se tem astigmatismo ou não. E o que você tem que fazer é colocar o mais circular possível esses anéis, né? Esses anéis são os zeros da função de transferência de contraste, né? Aí, eu acho que vai ser na sexta que vocês vão ver esses conceitos da função de transferência de contraste. O que significa essa função? Bom, o nosso papel, né, é treinar usuários, né? A gente tem um manual, né, que explica passo por passo como fazer esses alinhamentos, né? Então, não tem nenhum problema, assim, é muito fácil, só que no início demora um pouco, né, porque você tem que se acostumar com os botões, aonde é que estão, e é feeling, é prática também, né? Eu vou ajeitar aqui um pouco a tela para conseguir enxergar melhor as duas telas, os dois programas. Ok? Acho que eu já estou um pouco pronto para começar a fazer o alinhamento. Eu vou pegar aqui, eu vou colar, porque esse controle aqui é um pouco diferente dos outros, então tem algumas configurações um pouco diferentes, né, para fazer o alinhamento. Bom, então o primeiro passo, né, seria o gun tilt, né? Eu vou começar primeiro a ver a imagem,
do microscópio, da amostra. Aí está a amostra, né? Eu estou mexendo aqui agora na magnificação, né? A variação da magnificação eu consigo ver aqui no outro programa, né? Então eu posso aumentar a magnificação, né? O máximo que chega é até 1.500.000, né? Tem um pouquinho de ruído, por quê? Porque eu estou colocando aqui um tempo de aquisição baixo para não queimar a câmera, né? Porque eu preciso focalizar o flash na câmera. Então, para evitar que ela queime, eu tenho que colocar aqui um tempo muito baixo de aquisição. Aí a imagem, algumas imagens que eu vou mostrar, vai ficar muito ruidosa. O que eu posso fazer então aqui, eu posso ir de uma magnificação, né? Aqui eu estou uma baixa magnificação, mas eu posso ir a uma magnificação ainda menor, né? Se eu clicar aqui, baixa magnificação, aqui eu estou conseguindo enxergar a cara da grade, né? Essa é a cara da grade. Bom, aí eu percebi que ela não está mexendo. Vamos voltar aqui para magnificação baixa. E vou começar os alinhamentos. Então vou definir aqui, vou usar uma ajuda aqui para definir o centro da tela, que vai ser uma guia. Ok, já estava no centro. Bom, então vamos começar a fazer o alinhamento. O primeiro que tem, eu vou habilitar tanto o ânodo, né, e o canhão, né? Então venho aqui, eu vou habilitar o GAN e o canhão. Ele está a uma baixa magnificação, eu vou aumentar. Então, aqui eu estou fazendo chegar a uma magnificação boa para conseguir ver os efeitos da inclinação do feixe. Se ele está ficando paralelo ou não. Vou focalizar mais um pouco. Tá. Eu vou habilitar o ânodo e o canhão. Aí ele vai... Se ele não estiver paralelo, né, ele está abrindo e fechando, né, no mesmo ponto. Mas se ele estiver um pouquinho fora, né, eu vou desalinhar um pouquinho. Por exemplo, aqui, ele está... Não, aqui não fez...
Só vou conferir uma coisa aqui, eu acho que não está não tá, tá tendo conexão com... Tem sim. Bom, na verdade, aqui já está corrigido, né? Já ele está o feixe paralelo. Quando ele não está paralelo, essa elipse abre e fecha de um lado do outro, né? Eu vou passar para o próximo passo. Ok, o próximo passo seria o Gun Shift, né? Que aqui você vai mexer no Spot Size. Você vai definir que o canhão o feixe entre no centro da primeira abertura condensadora. Vou aumentar mais um pouco, só para ver o efeito. Quando eu modifico o tamanho do spot size, né, eu estou mudando as condições de iluminação. Então, se ele não estiver bem centrado, eu vou ver um deslocamento do feixe. Aí o que tenho que fazer é, com alguns botões, trazer de novo o feixe para o centro, né? E fazer esse processo várias vezes, até quando eu mudar sempre do spot 1 para o 5 e do 5 para o 1, sempre estiver no centro. Aí está garantindo que o feixe está no centro da abertura da lente condensadora número 1. Aqui eu vou fazer a centralização da abertura da condensadora, né? Ela está um pouquinho para cima. Aí o que você faz é vir tanto no painel ou no programa e ajustar essa abertura, tendo como referência ou a tela de fósforo, né? Ou aqui a tela do computador, da janela da imagem. Vou abrir mais um pouco, só para... Bom, mais ou menos tá bom, né? Aí tem um programa. Nesse programa eu preciso clicar no Standard Focus. Seria colocar a objetiva na corrente padrão da lente. Okay. Eu esqueci de falar para vocês o que é essa amostra aqui. Bom, primeiro, a grade é uma grade de carbono, né, que tem dois tipos de filmes. Tem um filme de carbono amorfo, que seria um Holycarbo, é um filme de carbono amorfo um pouco grosso, que seria... tem uma cara de teia de aranha, que seria essa aqui, e em cima foi depositada também um filme de carbono amorfo muito mais fino, de 2 a 3 nanômetros de espessura, né? E essa amostra são nanopartículas de ouro, que foram depositadas por sputtering. Então, elas ficam espalhadas por toda a grade, né? Então, a gente vai ver nanopartícula de ouro em toda a grade, tanto na parte do filme de carbono, o Holycarbo, que seria esse aqui, e o mais fino, né? As imagens que você faz, no caso de alta resolução, tem que ser feita no filme de carbono mais fino, porque aí você obtém melhor contraste, né, entre o material e o fundo, que seria o carbono amorfo.
Então, eu tinha parado na parte do Gun Shift. Então, está definido aqui, está no centro. Eu vou variar o standard, o tamanho do spot, né? Que eu consigo ver ele aqui. Então, está no 1, vou para o 5, outra condição de iluminação. Ele, como eu falei, desloca. O que você tem que fazer é trazer ele para o centro. Feito isso, você volta. Spot size 1. Né? Tem que habilitar o canhão e traz para o centro. E tem que repetir isso até que fique bom. Né? Quantas vezes necessário, né? Você tem que fazer isso. Eu vou fazer o shift do canhão. Desculpa, do feixe. Isso aqui vai demorar um pouquinho porque está bastante fora. Bom, para seguir em frente, porque já o tempo está se esgotando, vamos supor que quando eu mudo do spot size 1 para o 5, eles ficam no centro, né? Então, vamos continuar com o próximo passo. Seria a correção do astigmatismo da condensadora. Tenho que ver como é que está a centralização da abertura da condensadora. Está razoavelmente boa ainda, mas eu vou ajustar mais um pouco aqui. Okay. Como é que eu enxergo se a condensadora está astigmática ou não? Lembra que quando eu focalizo, abro e fecho o feixe, né? Se tem distorção, né, no feixe, quando eu abro e fecho, é porque tem astigmatismo. Nesse caso, que é um canhão FEG, a figura dela, quando não tem astigmatismo, é um triângulo. Né? Então, aqui, a forma desse triângulo, né, um pouco né, distorcido. E aqui, quando eu estou abrindo do outro lado, ele está esticando na outra direção, formando um ângulo de 90 graus. Né? Então, como é que eu corrijo isso? Né? Eu posso deixar um pouco ele aberto. Né? Eu venho aqui, habilito a lentes que fazem a correção do astigmatismo da condensadora. Eu tento deixar a forma mais circular. Já está queimando a amostra, está furando a amostra. Parece que aquele problema que teve no início perdeu algumas funções do controle, então eu não consigo fazer essa correção do astigmatismo da condensadora. Mas a ideia é essa, né? Você vê, quando você abre e fecha o fecho, você vê como é que está distorcendo, né? E deixa o melhor que conseguir.
Aí o próximo passo, né, seria o tilt, né, que faz o acoplamento entre as condensadoras e a objetiva. Né. Então, venho aqui, habilito o tilt e o feixe vai começar a oscilar. Na verdade, no microscópio dá para ver melhor, né? Você tem um feixe central e tem outro feixe que faz a oscilação por volta desse, né? Aqui eu consigo ver só o central, né? A outra oscilação dá para ver mais ou menos, está aqui, né? Mas na tela fluorescente dá para ver melhor. E o que você tem que fazer é parar a movimentação desse feixe central, né? Se ele estiver fora, ele começa a oscilar. Aí, quando você corrige, ele fica quieto. E só que o outro feixe que está oscilando, ele continua oscilando, né? O principal é parar a oscilação do feixe central. Eu vou conferir se essa parte eu posso corrigir, se está habilitado ou não. O problema dessa câmera também que eu não consigo ver se esse feixe central está completamente quieto, né, sem oscilação. Aqui eu consigo ver o efeito que tem aquele outro feixe que eu falei para vocês que oscila. Então, nessa câmera confunde isso. Então, né, vamos supor aqui que ele está mais estático, né? Mas quando ele estiver muito fora, né, por exemplo, aí esse feixe separa em dois. Você faz isso tanto para o X, né, e para o Y também, né. E quando você habilita esse wobbler, ele pode ter uma componente tanto longitudinal, né, você tem que parar essa vibração, e pode ter componente transversal, né. Então, isso você faz com o ângulo. Todos esses alinhamentos que eu estou fazendo aqui, assim, a forma geral do alinhamento é aplicável também para os outros microscópios de outras marcas, né? Pode variar de um para o outro, mas o sentido em geral é o mesmo. Bom, e já estamos finalizando. A última parte seria a correção do voltage center. Primeiro eu tenho que corrigir a altura da amostra, né? Eu posso fazer de várias formas também. Fazer um wobbler, né, daquelas lentes de image shift, né. Aí se a amostra estiver fora da altura, né, ela começa a oscilar, né. Aí eu tenho que ir no Z e colocar na altura certa. Quando a amostra fica na altura certa, o contraste da imagem diminui, que ele fica no centro excêntrico da lente. Aqui está piorando, né? Aí eu vou no sentido contrário também. Eu posso fazer isso, aí já está um pouco mais próximo da altura certa, né? Aí a imagem
fica mais estática, não oscila tanto. Quando estiver na altura certa, né, o contraste diminui e a vibração para. Aqui ainda dá para melhorar um pouco, mas vou deixar para aí. O próximo passo seria o Voltage Center. Quando ela está muito fora, né, o que faz o Voltage Center, esse HT Wobbler, ele passa uma corrente AC, né, canhão, então você vai ver uma oscilação na imagem, né. Quando ela está muito fora, né, você vai ver você define uma região de referência, né. Se estiver muito fora, ela vai ter uma pequena oscilação por volta de essa região de referência. Aqui já está mais ou menos boa, mas eu vou piorar um pouco só para ver o efeito. Por exemplo, aqui, a imagem, a região de referência, ela tem uma componente em X, né? Isso significa que está um pouco fora, né? Então, só colocar e a imagem começa a oscilar como a pulsação de um coração. Aí, quando a imagem fica desse jeito, é porque está bem corrigido. Ok. E o último passo seria a correção do astigmatismo da condensadora. Eu vou primeiro diminuir aqui a magnificação e eu vou usar a câmera de baixo, né? Então, primeiro eu vou definir aqui o tamanho, aí depois eu vou pedir para o Jefferson tirar a câmera, mas ainda não, eu vou primeiro ajustar aqui. A câmera de baixo, o GIF, ela faz uma magnificação da imagem. Então, para obter alta resolução com a câmera de baixo, nesse microscópio, eu abaixo a magnificação e a câmera, como tal, vai fazer um aumento de 10 vezes, né? Então, por exemplo, se eu deixo a magnificação aqui em 40K, na imagem vai estar calibrada como se estiver numa magnificação de 400. Mais ou menos esse tamanho, e vou centralizar a abertura. Agora eu vou pedir para o Jefferson tirar a câmera de cima. Eu vou parar aqui. Eu vou esperar. Bom, eu vou ver o efeito se a câmera foi tirada ou não. Aí a câmera foi retirada. E eu vou selecionar aqui a câmera de baixo, que seria o GIF, para fazer a imagem. Eu vou pedir de novo para o Jefferson colocar a imagem na câmera. Não sei se ele vai poder ter controle disso, mas vou pedir para ele tentar colocar uma imagem na câmera. Espera aí, acho que eu já sei o que é.
Aí. Era a tela fluorescente, aquela estava abaixada, né? Ainda, por isso que não dava para enxergar a imagem. Aqui eu consigo controlar, né, a tela fluorescente, está aí. Isso aqui é a imagem, né? Então, como eu falei para vocês, é muito fácil fazer a correção do astigmatismo da objetiva fazendo a transformada de Fourier. Aqui tem algumas funções, né, que me permite fazer isso. Eu posso ver ao vivo a transformada de Fourier e ver quão astigmático está. Então aqui está mais ou menos boa, né? Tem um formato elíptico, né? Aí eu consigo corrigir esse astigmatismo. Eu tenho que habilitar aqui a lente que faz a correção. Né? Aí está melhor, né? Aí tenho que colocar a amostra. Ainda tem um pouquinho de astigmatismo, né? Dá para ver. Do outro lado você vai tanto overfocus como underfocus. Ou no foco também dá para fazer essa correção. Está um pouco melhor, né? E aqui eu tenho que... Bom, tem que acertar a altura da amostra, né? Aí, para começar, para fazer uma imagem. Eu estou ajustando. Por que eu estou ajustando agora a altura da amostra? Bom, tem vários fatores. Um deles é que a amostra como tal não é plana, né? Então, se você for de uma região para outra, a altura muda, né? Aí você tem que acertar a altura. E outra influência também é que, por exemplo, quando você faz a correção da altura a uma magnificação intermediária, tipo 250, você consegue ajustar bem. Mas se você aumentar a magnificação até 800, 1 milhão, o ajuste da altura é mais fina, né? Então, você pode ajustar a baixa magnificação, mas se aumentar, você vai ver que ainda tem que ajustar melhor a altura, né? Porque eu tinha feito essa correção da altura a 250, alguma coisa assim. E agora eu estou 400, né? Ainda está com astigmatismo, né? Dá para melhorar um pouco, só para tirar uma imagem. Bom, podemos tirar uma imagem agora aqui. Né? E esse aí seria, depois de fazer os alinhamentos e tal, seria uma imagem, nesse caso aceitável, né? Porque algumas coisas eu consegui corrigir, outras não, né? Tem um pouquinho de astigmatismo e tal, mas basicamente essa é a ideia, de ir de cima para baixo
né? E às vezes até repetir esse processo, né? Porque na primeira tentativa, né? É um ajuste grosso, aí você refaz a uma magnificação maior todos os passos e os ajustes ficam melhores. Eu vou falar um pouco dessa imagem, né? É uma imagem de alta resolução, onde aqui conseguimos ver os planos cristalográficos das nanopartículas, né? Essa imagem aqui é uma imagem gerada por interferência, né? É uma imagem de interferência de diferentes ondas com diferença de fase entre elas. Então tem uma imagem, uma interferência de ondas, né? Para interpretar essas imagens, o que você tem que fazer seriam simulações para determinar onde que estão os átomos nessa amostra, né? Porque de cara você não consegue saber se essa parte aqui, nas condições que foram tiradas, se os mínimos aqui vêm dos átomos, né? Da posição dos átomos ou as faixas brancas, né? Só com simulação você consegue interpretar essa imagem.